caro amigo telespectador, agora nós vamos para o momento Bíblia no Ar. E dessa vez, nós vamos falar um pouco com o Dr. Guilherme Schelber para uma grande entrevista esclarecedora, a qual você vai ser enriquecido com um conhecimento que vai ajudar tanto você como a sua família. A educação do Brasil é uma das piores do mundo. Em recente pesquisa, com 64 países, o desempenho da educação brasileira ficou em penúltimo lugar. Para agravar a situação, políticas públicas ilegais obrigam escolas e professores a manipular a sexualidade e o entendimento moral de crianças e adolescentes sob o enganoso pretexto de ministrar aulas de educação sexual ou de direitos humanos. Documentos do Ministério da Educação, como o Guia Escolar do MEC, dirigido a escolas de ensino básico, apresentam a crianças o direito ao prazer sexual. É exatamente isto que os pedófilos propõem para legalizar sua prática criminosa: reconhecer a crianças direitos sexuais. Em Minas Gerais, na cidade de Contagem, alunos do ensino fundamental foram orientados pela escola a realizar tarefas de casa sobre temas como sexo anal, sexo oral e até sexo grupal. Os pais ficaram revoltados ao saber do abuso. Crianças que estão acostumadas a brincarem com suas bonecas sem qualquer maldade foram obrigadas a responderem perguntas para um trabalho que estão além do entendimento das alunas. As mães perceberam o constrangimento de suas filhas, inclusive algumas não querendo mostrar com vergonha o trabalho. Em São Paulo, materiais didáticos foram recolhidos por ordem judicial porque estimulavam a masturbação às crianças e ainda alertavam aos alunos: não conte para seus pais. E nessa oportunidade estaremos usando o momento Bíblia no Ar para uma entrevista aqui com uma pessoa muito importante no nosso estado, no nosso Brasil, Dr. Guilherme Schelber, membro do Ministério Público Federal, ali de Brasília, e que tem um tema muito importante, ao qual nós vamos discutir aqui com o Dr. Guilherme Schelber. Muito bem-vindo, Dr. Guilherme Schelber, a esta programação, para esta entrevista, que é inovação em nosso programa, que a gente geralmente usa o espaço para estar pregando. Eu gostaria de convidar o senhor para falar sobre um tema muito importante. É a sua terceira vez aqui no Estado e o Estado lhe recebeu muito bem. O senhor esteve ministrando em várias partes aí e hoje coube estar aqui na Assembleia de Deus e eu estive participando aqui dessa bela ministração e foi discutido assuntos importantes. O senhor está vendo aqui a terceira vez. Qual o seu objetivo aqui, o seu foco principal de trazer um conhecimento aos professores, líderes e pastores? O meu trabalho é voltado a orientar, capacitar as famílias, professores, lideranças religiosas, pastores, a entenderem que está havendo uma terrível violação de direitos no Brasil, através de políticas públicas na educação e na saúde, que a pretexto de defesa de direitos humanos estão expondo crianças à erotização precoce, a temas abusivos ao entendimento da criança, sempre com esse pretexto de combater discriminação, combater homofobia, apresentar temas de direitos humanos, mas é só uma placa. Na verdade, escolas e o sistema de saúde também estão sendo usados para apresentar temas da sexualidade adulta a crianças que não têm capacidade de entendimento. E a mera apresentação desses temas, bissexualidade, prostituição, sexo anal, a mera apresentação desses temas a crianças é um abuso à condição de pessoas em desenvolvimento. E o que o senhor entende como ameaça aos direitos da criança e das famílias? Já que nós temos a nossa Constituição, e o senhor fala de ameaça, que tipo de antídoto nós temos legal diante desses abusos? Bom, primeiro é importante conhecer que os pais estão levando os filhos para a escola, imaginando que os filhos vão ter aula de matemática, de ciências, de português, e não estão sabendo que em materiais didáticos, que em pedagogias, que em normas de orientação do MEC, do Ministério da Educação, está contemplando a apresentação de temas sexuais precoces, abusivos para os seus filhos nas escolas. O que gera isso? Um desrespeito à família, porque a lei brasileira, a Constituição brasileira, determina que é dever da família criar e educar os filhos. A Convenção Americana de Direitos Humanos, que é uma lei, como o Código Civil, o Código Penal, uma lei
que tem esse nome, Convenção Americana dos Direitos Humanos, determina, estabelece, os pais têm o direito que os filhos recebam a educação moral que os pais definirem. A formação moral dos filhos é um direito da família. O Código Civil, a Constituição são claras, são regras jurídicas. Estão violando isso dentro das escolas, dentro do sistema de saúde. Crianças vão receber, às vezes, agora uma vacina, vão a um centro de saúde e saem de lá, crianças de 8 anos, com uma cartilha sobre como colocar uma camisinha no pênis. Então isso é um abuso à condição da criança em desenvolvimento, uma violação dos direitos da família. E os agentes públicos que praticam essas atitudes, não importa se são bem intencionados, por si só é ilegal. E esses agentes públicos, seja o professor dando aula com conteúdos impróprios, seja o agente de saúde, ou o médico, ou quem for, que entregar à criança uma cartilha com conteúdo impróprio, esses agentes públicos estão sujeitos a serem processados por dano moral e até mesmo a demissão por violação do princípio ético do serviço público, de cumprir atitudes legais e morais. Doutor Guilherme Shelby, eu estava nas suas ministrações agora há pouco, e o senhor falou uma coisa muito interessante sobre a ajuda que as igrejas podem oferecer em termos de proteção tanto à família quanto às crianças. Mas o que me entristeceu foi que o senhor esteve falando que há uma ausência muito grande da intervenção da igreja, um auxílio, ajuda social, em termos de se mover e agir em prol, em defesa da família. O que se vê é pessoas falando em defendendo moralidade, falando muito em orar, quando na verdade se deveria agir. Eu queria que o senhor comentasse um pouco com isso, para que pastores, líderes, as igrejas possam, na verdade, analisar que há um direito que está sendo violado e que essas pessoas podem fazer, essas igrejas, líderes, professores, enfim. Muitas vezes as igrejas, as lideranças, não conhecem a lei. Muitas vezes elas não têm conhecimento dos seus direitos, a família também. Eu estou vindo trazer conhecimentos, está acessível, seja no YouTube, seja no Facebook, seja em várias mídias, é acessível as palestras, os conhecimentos, os livros. É fundamental que a gente busque a nossa cidadania. A cidadania significa os direitos e deveres. Em relação aos deveres, ficamos tranquilos, porque tem um governo, tem poderes públicos para exigir todos os nossos deveres. Mas temos direitos também. Então é preciso entender que família merece respeito. E as igrejas têm a família como um grande e principal instrumento de proteção. Quem mais, além da igreja, vai proteger a família? A família está desprotegida porque as igrejas estão talvez sem um foco. Talvez estejam tantas atividades, não é verdade? E crianças e adolescentes estão perdidas dentro da igreja. Então é preciso voltar, talvez, para o primeiro amor. Porque se não cuidarmos das nossas famílias, das crianças da nossa igreja, vamos cuidar de quê? E elas hoje estão perecendo como estão perecendo a do mundo. O grau de erotização das crianças no âmbito das escolas ou das ruas é o mesmo dentro das igrejas. Crianças com atividade libidinosa precoce aos 6, aos 7 anos de idade. Crianças tendo relação sexual aos 9, 10 anos de idade, dentro ou fora da igreja. Então é importante que os pastores, as lideranças, vejam espiritualidade em cuidar, em proteger crianças e família. Porque certamente, dentro da Bíblia, a gente pode dizer isso como estudioso da Bíblia, crianças e família estão no centro da ação de qualquer cristão. Doutor Guilherme Shelby, eu achei interessante uma medida protetiva que o senhor acabou de ministrar a nós. O senhor falou sobre a notificação extrajudicial. É algo que vem para tentar nos ajudar como pais, como professor. Queria que o senhor falasse sobre essa forma legal de um professor, de um pai, enfim, uma forma de proteger a família e as crianças. Explique um pouco sobre essa medida que qualquer uma pessoa pode ter acesso e assim agir legalmente em defesa de um menor, de um infantil que não tem tanta liberdade para fazer isso e até não sabe como fazer. Bem, primeiro preciso que tanto a igreja, os pastores, quanto as famílias conheçam os diplomas legais, as leis
que estabelecem seus direitos na formação moral dos filhos. Conhecer essas normas, refletir sobre elas, levar esse conhecimento aos professores, primeira atitude. Falar com os professores dos seus filhos de uma maneira consensual, construtiva, porque os professores também, a maioria, não conhece essas normas. Eles acham que porque vem uma orientação superior, tem que cumprir. Não. As leis, o Código Civil, a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente estão acima das visões de mundo ou intenções de gestores da educação. A Código Civil, a Constituição, também tem vigência em sala de aula. É importante ver isso. Então, uma vez que a gente conheça essas normas, e não são muitos, são 5 artigos de lei. São 5 artigos de lei. Uma vez que a gente conheça isso, nós podemos levar às escolas, aos professores e diretores. Não podem, a educação, os professores não têm autorização legal para ministrar esses temas de sexualidade, de comportamento sexual adulto. Não tem. E se fizerem, tem antes de ter a expressa anuência da família. Quando levarmos isso à educação, as professores, certamente, a maioria são homens e mulheres honestos, não vão aceitar o que está sendo imposto ilegalmente. Bom, aqueles professores, porém, que insistirem em fazer o mal, aí esses serão processados judicialmente, porque a família, sabendo que tem direitos, vai buscar a defensoria ou advogados. E os advogados sabem muito bem o que fazer com violações de direitos. Mas aí entra uma questão importante. Como levar esse conhecimento para os professores? Como dar instrumentos também para os professores se defenderem dessas ordens ilegais? Então eu proponho o que chama-se tecnicamente notificação extrajudicial, que na verdade pode ser simplificado dizendo um aviso legal. Não precisa de advogado, há modelos disponíveis pela internet. Essa notificação extrajudicial é exatamente um documento em que a família vai à escola do seu filho, tem que ser a família, tem que ser o pai e mãe o responsável pelo aluno. Tem que preencher o documento com o nome, é simples, as informações sobre a família, sobre o aluno e sobre o diretor ou professor que vai ser entregue esse aviso ou notificação. Então, com esses dados, vai até a escola, e eu sempre recomendo que se vá em conjunto, não uma família isolada, não vá sozinho, reúna famílias da escola do seu filho e vão essas famílias juntas, cada uma com a sua notificação, com esse documento. E fazem uma reunião em conjunto com a direção ou com o professor. E entregam e pegam um recibo. Esse professor ou diretor assina numa cópia o recebimento e você leva com você. Porque essa é a prova de que você entregou para ele a notificação. Então essa notificação vai servir para o professor. Alguém pode falar, puxa, mas isso é agressivo com o professor. Não é não. Isso é uma defesa até para o professor. O professor que receber esse aviso, ele vai poder usar essa notificação dentro da estrutura de ensino, dentro da escola ou da Secretaria de Educação. Ele vai poder dizer para o secretário, não posso ministrar esse conhecimento, fui notificado pela família. E essa notificação, então, se transforma numa defesa para o professor. Embora a princípio possa parecer algo agressivo, algo que expõe o professor a uma ameaça, não é nada disso. Essa notificação que ele assinou, entregou a cópia para a família, ele vai pegar agora e vai mostrar para os seus superiores. E aí os superiores vão ter que respeitar o seu direito, porque o professor também, ele é vítima dessas políticas públicas. Porque quem vai ser processado? Não vai ser o ministro da Educação, não vai ser o secretário de Educação. Quem vai sofrer processos e a família vai poder entrar com ações judiciais. Ganho, fazendo a prova, o ganho é tranquilo. Quem vai ser processado é o professor em sala de aula. Ele está sendo usado. Isso é um desrespeito ao professor também. Doutor Guilherme Schelder, a partir da sua fala aqui nessa palestra que nós acabamos de ouvir aqui na Igreja Assembleia de Deus Calafate, eu vi o senhor falar sobre um plano contra a família que é denominado muito exatamente como marxismo cultural. Qual é esse tipo de plano? É deteriorizar, fragilizar a família? Qual a objetividade a partir do ensino nas escolas e a partir também da formação psicológica das crianças? Como funciona isso? O socialismo, o comunismo, tinha a ideia inicial de, através de uma revolução armada, mediante violência, os trabalhadores unidos tomarem o poder, como aconteceu na Rússia em 1917, como aconteceu na China em 1949, como aconteceu em Cuba em 59.
A ideia era que houvesse uma revolução armada e o poder político, econômico, social fosse então tomado por essa união de trabalhadores contra a exploração capitalista. Só que o comunismo mudou de estratégia. Esse regime econômico comunista faliu no mundo inteiro. E hoje não existe mais nenhum país, com exceção de Coreia do Norte, Cuba, nem Cuba talvez, que seja um país com regime econômico comunista ou socialista. Mas eles mudaram de estratégia. A ideia agora não é mais a economia, agora é a cultura. A revolução marxista ou socialista não ocorrerá mais pelo domínio do poder econômico, mas sim através da manipulação da mente das novas gerações. Isso é o marxismo cultural. Ele dá ênfase à cultura, antropologia, sociologia, psicologia. E o alvo central dessa revolução são creches e escolas. Por quê? Porque os ideólogos dessa doutrina marxista cultural, eles veem na formação da mente das crianças o futuro de uma nação. O que está na Bíblia, e os cristãos sabem disso, que é metanoia, que é mudança de mente. Os marxistas culturais, eles pretendem fazer através de uma mudança da mente por meio da erotização das crianças. A erotização das crianças, esse projeto de educação erotizando crianças, não é um projeto aleatório, é um projeto político, marxista, socialista, cultural. O objetivo é, erotizando crianças, ter nas novas gerações uma mudança de atitude, sobretudo para destruir a família monogâmica patriarcal. Essa família monogâmica patriarcal, resumindo, é a família da Bíblia. É um homem e uma mulher, sendo o homem o patriarca, o homem o pater, o líder dessa família. Então a ideia está nos livros. Isso foi fundamentado, isso foi escrito, foi disseminado por livros que há 60 anos eram livros que qualquer pessoa normal lendo via aquilo como uma coisa degradante, uma coisa sem noção. Mas hoje está sendo implantados em creches e escolas do Brasil. O que era um livro de um louco marxista propondo que crianças mantivessem sexo livremente, não tivessem nenhuma restrição sexual, porque fazendo assim, na visão desses marxistas, fazendo as crianças e adolescentes e jovens totalmente libertas para toda a prática sexual, eles entendem que haveria uma mudança na mente dessa criança, que começaria a ter o que eles falam, e aí o grande autor dessa teorização chama-se Herbert Marcuse, no livro Eros e Civilização. Ele propõe, erotizando crianças, nós vamos destruir a família monogâmica patriarcal. Ou seja, a ideia é destruir o cristianismo, porque destruindo a família monogâmica, que é a família de um homem com uma mulher, que formam uma unidade, sendo o homem o cabeça, como está na Bíblia, fazendo essa destruição da família, por meio da erotização das crianças, crianças erotizadas, crianças que sejam tomadas de todo tipo de experiência sexual, certamente quando crescerem, não estarão abertas a formar família. E o objetivo central é a destruição do cristianismo. É por isso que eu digo para os pastores, temos uma boa e uma notícia. A boa notícia é que sua igreja não vai ser atacada. Você não terá nenhum tipo de manifestação para fechar o culto, nada disso. A boa notícia é que o inimigo não quer o seu dinheiro, nem a sua casa, não. O inimigo só quer seus filhos. Ele só quer as novas gerações. Então, muitos na Bíblia tivemos, muitas pessoas, quando foi proclamado um juízo de que as gerações futuras dessa pessoa não iriam subsistir, não iriam sobreviver, essas pessoas respiravam aliviados. Ufa, não serei eu. Infelizmente, esse é o comportamento da igreja brasileira. É triste dizer isso, porque eu esperava das igrejas, dos pastores, uma atitude realmente fervorosa. Mas o inimigo sabe que crianças e adolescentes não estão no centro da atenção de pastores da igreja evangélica. É triste reconhecer. Muitos não, mas a minoria, a maioria, está preocupada com outras coisas. E é por isso que esse plano ardiloso, ilegal, está tendo tanto sucesso. Hoje, eu diria que nós estamos prestes a ver a segunda geração formada sobre esse signo da ilegalidade, mas do ponto de vista espiritual, da malignidade. Doutor Guilherme, o senhor tem enfatizado por todo o Brasil sobre a questão da erotização infantil a partir do ensino, a partir de materiais didáticos. Uma real banalização e desrespeito ao direito da criança. E eu vi o senhor citar diversos exemplos aqui na palestra que tivemos agora há pouco, e eu gostaria que o senhor exemplificasse o que está sendo ministrado, várias aberrações, e olhe bem para esse microfone para mim, que isso pode estar acontecendo com seu próprio filho. Fique alerta
com o que está sendo passado das escolas para o seu próprio filho, porque são coisas terríveis, inacreditáveis, absurdos que estão fazendo com as nossas crianças, tentando destruir a nossa família. Ele vai citar alguns exemplos que são casos que chegam até ele por denúncias, pessoas se escrevem para ele e que são fatos reais e que às vezes a gente pensa que não está acontecendo conosco, mas está já dentro da nossa própria casa. Fique alerta, escute o que ele vai dizer e o que ele tem a falar sobre aberrações que têm sido ministradas até mesmo pelo MEC, exatamente vindo de Brasília. A partir das escolas, as crianças passam a ser abusadas psicologicamente. Ele vai citar alguns exemplos para que você veja os absurdos que estão implantando em nosso Brasil. Em Fernandópolis, São Paulo, o juiz de direito mandou recolher todo o material didático dirigido às crianças do ensino infantil. E o que tinha nesse material didático? Esse material didático orientava, ensinava crianças de 7 ou 8 anos de idade a se masturbar. E tinha um alerta: não conte para os seus pais. Em várias cidades do Brasil se repetiu essa mesma prática, com outros materiais didáticos. Em alguns casos, desenhos de crianças, meninos se masturbando, literalmente, na imagem de pornográfica, dando a entender que é algo positivo. Materiais da saúde, que são distribuídos em escolas, a pretexto de prevenção do uso de drogas ou da disseminação de doenças sexualmente transmissíveis, contém desenhos de sexo anal entre jovens, sexo múltiplo. Em Contagem, em Minas Gerais, uma escola deu dever de casa para alunos de 8 anos de idade. O dever de casa era como 2 homens transam, ou então como se faz sexo com um animal, ou então o que é sexo anal. Crianças sendo expostas a temas da sexualidade abusivos ao seu entendimento. A escola não foi punida e isso está se disseminando no Brasil. Eu dei 2 exemplos, 3 exemplos, podia falar de tantos outros. O fato é que essas políticas, essas medidas são sempre apresentadas com o objetivo de orientar a criança a prevenir doenças sexualmente transmissíveis, como se criança devesse receber prevenção à prática sexual. A criança merece ser protegida. Os pais não estão sabendo disso. Isso está acontecendo em todo o Brasil. É uma política pública nefasta. E quero dizer, não depende de governos nem de partidos. Está sendo executada hoje no Brasil por governo, mas infelizmente começou em governos anteriores, que a gente imagina que são oposição ao atual. Porque o que está acontecendo é que a mente dos pedagogos, psicólogos, gestores da educação, é uma mente contaminada, porque desconhece a lei, descumpre a lei, sob pretexto de defesa de direitos de minoria, sacrifica os direitos da minoria que é a mais desprotegida, que são as crianças. Doutor Guilherme Shelby, o senhor tem falado muito aqui sobre a questão dos direitos que a família tem sobre a educação moral, religiosa e etc., sobre a vida da criança. O Estado, muitas vezes, na sua forma de educação, quer intervir aquilo que as famílias, às vezes, nem concordam. O que o senhor tem a falar sobre isso? Quem realmente, legalmente, tem o direito real e objetivo sobre a formação moral, psicológica, religiosa, sobre a criança? Aqui é importante a gente dizer, a família tem a lei, a Constituição estabelece que a formação moral e religiosa é um direito das famílias. Mas o que na prática está acontecendo? As famílias estão delegando tudo para a escola. Nem as igrejas se interessam pelas famílias, quanto menos as escolas. Então o que acontece é que à medida que nós queremos que a lei seja aplicada, nós temos um problema. Porque muitas famílias ou estão desestruturadas, ou não têm orientação, ou não dão importância devida aos próprios filhos. Que as famílias negligenciam barbaramente os direitos fundamentais dos próprios filhos. E se as igrejas, que são um grande estímulo e grande instituição social, que cuidam da família, também não dão importância à família, nós ficamos assim, como se fosse a Vitória de Pirro. É uma figura da antiguidade, onde que narra uma vitória que significa a derrota. Porque se conquistamos direitos e exigimos direitos, mas não o exercemos na prática,
É como alguém que fala que ama alguém. É como eu disse, que proclama coisas, mas não está nem um pouco disposto a fazer aquilo na vida real. Então há um desafio aí para as famílias, para as igrejas, que se queremos exigir do sistema de educação respeito, precisamos respeitar. E é esse o problema. Falamos muito e fazemos pouco. Então é preciso buscar um equilíbrio, igrejas e famílias. Eu peço aos pastores que não pensem na sua cidade, não é muito. Pense só nas famílias da sua igreja. É isso mesmo? É bater na cara do filho? É isso mesmo? É ir para o culto e deixar o filho com criança, com adolescentes vizinhos? É isso mesmo? É essa atenção que as crianças da nossa família precisam? Então a gente precisa pensar se, afinal de contas, em que lugar estão nossos filhos. E eu acho que as igrejas podem levar as famílias a refletir. Os pastores têm que levar as famílias da sua igreja a refletir, cuidar melhor. Precisa orientar os pais e mães que muitas vezes estão sem orientação. Os pastores precisam de orientação, eu estou aqui para isso. Existe um monte de gente boa que está vindo às igrejas, está vindo à sociedade civil e dando orientação. Então, eu agradeço por ter um programa que tem a visão dessa, por estar aqui falando com você. Imagino, estou falando com o Acre, que emoção para mim, que alegria estar podendo me dirigir às famílias do Acre. É uma honra profunda, mas eu clamo agora para que os pastores, as lideranças da igreja do Acre, se levantem humildemente e comecem a proteger as suas famílias, os seus filhos, como Davi protegeu o seu povo. Dr. Guilherme Schelber, muitas boas explanações, colocações, e eu quero pedir que o senhor dê as últimas dicas do que nós podemos fazer. Eu digo e me refiro a pais, líderes, professores, diretores, eclesiásticos, espirituais. O que nós podemos fazer de prático para proteger melhor a nossa família, as nossas crianças, para que nós tenhamos uma sociedade melhor? O que o senhor nos dá de dica, já que nós estamos vivenciando um momento terrível na história do Brasil? Basicamente, que a gente pare de fazer um monte de coisas e comece a se ocupar com as coisas importantes. Eu penso que estar com os filhos, cuidar da esposa para os maridos, ou cuidar do marido para as esposas, ter um relacionamento sadio, evitar o grito, evitar condenações injustas, estar atento para aquilo que é real, estar atento para a vida, para o olhar dos filhos. Fale com o professor do seu filho, converse com ele, tenha mais o seu filho próximo de você, brinque mais com ele, esteja junto, ouça mais os seus filhos. Pais, crianças e adolescentes podem falar coisas que não são nem corretas, mas o mais importante é que elas tenham na família, nos pais e na igreja, um local onde elas dizem: lá me ouvem. Será que igreja é só para ouvir? Parece que só é para ouvir. E o protagonismo? O mundo está conquistando os filhos da igreja, dando a eles protagonismo, que na igreja eles não têm. Então eu proponho que a gente reflita sobre isso. Eu trago também muito material didático, muitos vídeos, livros, que estarão à disposição das pessoas interessadas e que estejam realmente querendo uma formação, porque estamos numa guerra. E se não tivermos armamento, armas, se não tivermos preparo, pereceremos. É preciso conhecer os nossos direitos, é preciso conhecer os nossos deveres e é preciso ter estratégia para exigir os nossos direitos. É isso. Bem, caro amigo telespectador, estamos na finalização do seu programa de todos os sábados, o programa Voz Profética na TV, agora em novo horário, às 11 horas da manhã. E nós acabamos de ter uma maravilhosa, abençoadíssima, esclarecedora entrevista com o Dr. Guilherme Schelber, membro do Ministério Público Federal ali de Brasília. Eu espero que você tenha tirado dúvidas, aprendido bastante como cuidar da sua família, medidas protetivas para que você venha ter uma família feliz, abençoada, de acordo com o projeto de Deus. Pois, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa ser um bom pai, que você possa ser uma boa mãe,
como diz a Bíblia, educando no caminho do Senhor, e assim nós vamos ter uma pátria feliz debaixo da graça de Deus. E para finalizar, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que foram tocadas pelas palavras do Dr. Guilherme, que não só fala pela lei, pela Constituição, acordos internacionais, mas também fala pela palavra do Senhor, que é a nossa Constituição maior, Carta Magna Espiritual, e ele vai estar orando pelas famílias do Acre agora, e eu estarei aqui confirmando de cabeça baixa, e também espero que você agora feche seus olhos e ore junto com ele, porque ele vai orar pelas nossas famílias aqui no Acre, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos. Eu venho aqui, Pai, orar especificamente pelas famílias, pelas crianças do Acre, pela igreja do Acre, Senhor, pelos homens e mulheres, pelas pessoas que hoje estão sofrendo, estão tendo notícias ruins, estão sabendo de coisas que estavam encobertas. Pai, que o Senhor tenha misericórdia desse povo, de todos nós, para que nós possamos ser abertos os nossos olhos, que nós sejamos agora diligentes com as coisas tão sensíveis, com as crianças, adolescentes, que nós estejamos abertos para a correção de Deus, que sejamos prontos para ouvir aquilo que muitas vezes nos desagrada, mas será o melhor para a nossa família, que cada um esteja buscando ajudar o outro, que nossa ação social seja encharcada das coisas de Deus, mas que estejamos atentos, Pai, para não sermos apenas quem fala, mas também sejamos prontos para fazer, que acompanhamos a órfã e a viúva, Senhor, que os fracos estejam sempre perto de nós, porque estamos prontos para protegê-los. É assim que te pedimos, Senhor, as autoridades desse Estado sejam tocadas em seu coração, voltem-se para o Senhor, que estejam abertas para que recebam coisas novas, que a lei seja cumprida, que o honesto, Pai, que aquele que cumpre a lei seja honrado, Pai, que os que estejam fora, Pai, estejam chamados para dentro, e que o fogo do Senhor esteja agora queimando tudo que é palha, tudo que é madeira, para que só o que é precioso, Pai, esteja brilhando nesta terra, Pai, que o Senhor nos deu, que chama-se Acre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, caro telespectador. Espero que a palavra fique dentro do seu coração. Faça aquilo que a Bíblia diz. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Os princípios bíblicos judaico-cristãos precisam estar dentro do nosso coração através da palavra de Deus. Que Deus abençoe você e a sua família. Próximo sábado tem mais. Deus te abençoe e você já sabe, o melhor de Deus ainda está por vir.